Ei. Glória. O Senhor Deus, Ele revelou coisas muito importantes sobre sua vida. E a primeira dela é para você confiar na mão de Jeová que está trabalhando aí nesse lugar. A primeira coisa é para você confiar na mão do Todo-Poderoso que está trabalhando aí nesse lugar. E Ele está sendo preciso, meticuloso. Ele está sendo cirúrgico. Porque nesse processo, Ele faz uma seleção. E escolhida foi você. Escolhido foi você. E também nesse processo de seleção, teve que sair algumas pessoas. Eu repito, eu tenho que falar isso de novo, mais uma vez. Teve que tirar algumas pessoas. E você vai entender o porquê alguns saíram, algumas saíram. E nem certo deram. Você vai entender. Porque quem está chegando, quem está vindo, vem com propósito. Uau! Quem está chegando, quem está vindo, vem com propósito. Filha, escuta o que Deus fala. Todo o sofrimento do passado não se repetirá mais se tuas escolhas e ações forem diferentes nesse presente. Por isso, na revelação, diga amém. Diga eu recebo. E já deixa o like aqui. Clique aqui nos 3 pontinhos e deixa o like. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. É gratuito e é de Deus para a sua vida. Clica nessa setinha aqui e compartilhe nos stories do seu WhatsApp e do seu Facebook. Escolhe 7 grupos, 7 amigas e mande a live agora e volte para cá. Faça isso para a roda girar, irmão. É a roda do bem. Fez o bem, receberá o bem. Plantou uma semente, Deus vai te dar os frutos dela. Teve um momento que Deus parou tudo e falou para alguns: não se aproximem de mim. E falou para um: venha para pertinho de mim. É forte o que eu vou entregar aqui, tá? É forte o que eu vou entregar aqui, tá? Deus falou para alguns: olha aí, Érica, não se aproximem. E para outro diferente, ele falou: venha, pode subir. Os dados bancários estão todos aqui embaixo, minha filha. Deus falou para você assim: pode se aproximar, porque escolhida foi você. Esqueceu? Mas para alguns que estavam no processo de seleção, de ser escolhido, Deus colocou um limite e falou: daqui em diante, ninguém se aproxima da minha presença. O que você vai ouvir aqui agora, talvez nunca tenha ouvido desse jeito. Deus falou isso para Moisés porque queria dar para ele 10 bênçãos. Uau, meu Deus. Queria o Senhor dar 10 bênçãos para Moisés, dentre 613 bênçãos. Eu acho que você não pegou o mistério não, irmão. Senão você estava dizendo: eu recebo. Anthony, Deus abençoe, meu filho. Êxodo capítulo 20 é o lugar onde Deus vai dar 10 bênçãos, 10 vitórias para Moisés e para o povo. Primeiro Deus deu a Moisés, para depois dar ao povo que Moisés liderava. O profeta tem uma vida difícil, mas ele é honrado por Deus primeiro. São duas coisas: muita dificuldade e honra de Deus para aqueles que estão na posição do Pai. Agora tem pessoa que só quer ser honrada e quando vem o dia ruim reclama. Escuta o que eu vou te falar, irmã. O dia ruim é o processo para o dia bom chegar. Escreva aqui: o dia ruim é o processo, é a fase para o dia bom chegar. Então isso que você passa, esse caos que você vive, essas pessoas que te testam e te levam ao limite, é um processo para o dia bom, o dia da vitória te alcançar.
Será que você entende o que eu falo? Moisés merecia a presença de Deus, a glória de Deus, porque ele foi escolhido. Moisés merecia aquele encontro porque Deus quis ele ali. Muitos que lá olhavam falavam, quem é ele para estar lá? Ele é a pessoa que Deus escolheu. Você é a pessoa que Deus escolheu. Pode ser que alguém da tua família diga, olha, ela não vai dar em nada. Como um dia alguém aqui falou, não foi? Ele é um maluco. É um fracassado, é uma fracassada, é uma derrotada. Mas Deus falou, vejo como mais que vencedor. Como mais que vencedora. Tá pegando? O dia ruim é o processo para o dia bom chegar. Minha filha, se inscreve no canal, é de Deus. Já clica nos 3 pontinhos e deixa o like nesse vídeo. Sabia que o bem que você faz, você recebe de volta? Tem um vídeo aqui com 37 mil visualizações até o último vídeo, tá? 37 mil, o vídeo de ontem. Não tinha 1000 likes no vídeo. O que é isso, pastor? É a gratidão das pessoas. Você, minha ovelha, não. Você deixa o like, eu sei. Mas essas... Se fosse talvez uma besteira, né? Poderia ter tido mais like. O que é bom o like? O like faz o YouTube jogar o vídeo para mais pessoas. É o que a gente recebe, ovelha. É o que Moisés estava recebendo naquele tempo. Deus escolheu ele para ser honrado. Aí tem gente que não entende por que Deus honra o profeta. E vai continuar honrando. Você entendeu? Ser profeta de Deus tem um preço a se pagar. A ingratidão está sempre nele. E é um preço que dói, que machuca. Moisés recebia, ele fazia o bem e recebia ingratidão toda hora. Só que ele ia receber agora 10 bênçãos primeiro. Você tinha reparado isso no último vídeo aqui? Eu vou te dizer exatamente quanto que tem aqui. Estou ao vivo, tá? Vou te dizer exatamente. Quem reparou isso? Fala pra mim. Alguém reparou ou foi só porque eu falei? Não, é se você reparou. Tem 37.649 visualizações. Tem 968 likes. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Filha, não espera. É por isso que eu falo. Quando você abre um negócio, sabe quem vai ser aqueles? Quem serão aqueles que não vão honrar você? As pessoas de perto. As pessoas que te veem. As pessoas que te aplaudem. Não vai honrar. Até os que aplaudem não honram. Sabia disso? Não. Aí você tem um monte de amigo. Aí você abre um negócio, uma hamburgueria, uma barraquinha de cachorro-quente, uma loja de venda de roupas, de conserto de celular. Aí você espera que a pessoa vá até você, às vezes procura o concorrente. Compartilhe o vídeo do concorrente, deixa o like no vídeo do concorrente. Não desanima com isso não, minha filha. Isso faz parte do dia ruim para o dia bom chegar. Mas quando o dia bom chegar, honra quem esteve contigo. É o que eu faço. Honra quem esteve contigo. Ou você acha que eu não sei? Quem compartilha, quem deixa o like. Não sei de tudo, mas sei de muitos, de muitas. Eu ligo, eu falo, mando mensagem, eu oro. Vem na mente na hora da oração, na hora do jejum, na hora do joelho no chão. Vem. Deus é bom, minha filha, e Deus honra. É uma obra missionária, tem pessoas que não entendem isso. O vídeo precisa alcançar mais vidas para o evangelho ser pregado. Tem gente que vão olhar a primeira vez, talvez não vão gostar, mas vão olhar a segunda, opa, peraí, tá vindo de novo, aí vão olhar a terceira, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aí Deus vai lá e toca. Aí você, não, pastor, não dou porque é preguiça, tem que sair, minha filha, você está nessa obra missionária comigo, é logo no início da live já deixar o like e compartilhar. Aí depois tem pessoas que reclamam lá no WhatsApp, pastor, eu sou ovelha, mas não estou recebendo os vídeos. Claro, não está curtindo, não está compartilhando, o YouTube não vai remeter para você. Deixa eu falar para você algo. Deus falou para Moisés, sobe sozinho. Vem até mim sozinho. O máximo que esse povo vai chegar é até o início da montanha.
E nesse livro de Êxodo, capítulo 20, você vai ver Deus dando 10 bênçãos. Espera aí, pastor, 10 bênçãos não. O que eu vejo ali são 10 mandamentos. E foram 10 bênçãos. Dos 613 mitzvot, mandamento em hebraico, 10 eram os mais importantes. O primeiro e o segundo, julgado por Jesus, colocado por Jesus como o mais importante. Sim. É só você ler depois Mateus 18, a partir do 21. E Mateus 22 também. Jesus teve um papel, Moisés teve outro. Mas eu vejo que eles andam na mesma direção. Você tem que andar com a pessoa que está indo na mesma direção que você, serva. Você tem que caminhar com a pessoa que está indo na mesma direção que você. Porque se você está com alguém onde você vai para um lado, ele vai para o outro, onde a pessoa puxa para a direita a corda e você puxa para a esquerda, uma hora não vai dar certo. Tu vai se cansar. Tu vai se abalar, tu vai se abater. E às vezes tem pessoas que desanimam e largam mão do sonho, do projeto. Porque quem está ao lado está remando contra, torcendo contra e até orando contra. Deus falou isto, o que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus, eu o tirei da terra do Egito, a terra onde você era escravo. Quando você rema para trás, quando a pessoa rema para trás e você rema para frente, é perder tempo, além do esforço, da energia gasta e do desgaste físico, psicológico, sim, emocional. Eu creio que Deus barrou muitos naquela subida, porque iria talvez desgastar o profeta, desgastar Moisés. E Deus tinha pressa em fazer o que tinha que ser feito. Deus tem pressa em fazer na sua vida. Olha aí, Suzana. Deus tem pressa em fazer na sua vida, Bianca. Deus tem pressa em fazer muita coisa por você. Muitas coisas. E ele diz de imediato: eu o tirei da terra do Egito. Então, se Deus te arrancou daquele mundo, por que você quer voltar para ele? Ah, pastor, não quero não. Essa não é para mim, é para você. Coisas do mundo que ainda te atraem, que ainda te tentam, se você não fugir dela, uma hora você poderá ceder. Do inimigo, o inimigo se enfrenta. Do Egito, do mundo, se foge. Nossa carne não é tão forte assim. É um processo de aperfeiçoamento. E uma coisa que Deus não quer é que você volte a beliscar lá atrás no passado. Coisas prazerosas, pessoas. Você é inteligente, você entendeu? Deus disse: eu o tirei do Egito, da terra onde você era escravo, porque todo o passado escraviza. Tudo que vem do mundo e é reprovado pelos céus escraviza. Você precisa entender isso. Deus está falando para alguém aqui. Cuidado com propostas que vão te remeter ao Egito. Porque essas propostas nunca vieram de Deus. E se tu rejeitar essas propostas que o mundo vem te dando, dos céus enviarei a melhor e a maior de todas as propostas para a sua vida. A minha proposta para você, diz o Senhor, se chama Canaã. E a do mundo se chama Egito. Qual você escolhe? Escreve aqui nos comentários. Porque Canaã é o melhor. O Egito é o pior. E o pior, às vezes, é gostoso, saboroso e bonito.
Canaã, quando foi avistada pela primeira vez, alguns disseram, não é tão bonita assim. Porque tinha que entrar lá e trabalhar, irmã. Tinha que entrar lá e produzir. E tem gente que quer fugir do trabalho. Será que você entende o que eu falo? Deus, quando quer te dar alguma coisa, Ele vai dar o melhor e não o mais fácil. Deus vai te dar o melhor e não o mais fácil. E às vezes o melhor é o mais difícil a se fazer, é o caminho mais complexo a seguir. Eu vou repetir, Deus quer te dar o melhor e não o mais fácil. Então, quando você vê uma situação difícil, pode ser o melhor de Deus para a sua vida. Quando você vê alguém te propondo algo fácil, cuidado, pode ser proposta do inimigo para destruir você e sua reputação. O melhor não é o mais fácil. O mais difícil, às vezes, é o melhor de Deus para você. Será que você entende a revelação? Você não caiu aqui de paraquedas. Ele escolheu você para estar aqui. A única coisa que eu digo é para você ficar até o final, para você receber tudo que Ele quer falar contigo. Se inscreve aqui nesse canal, é de Deus. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Estou passando pela pior situação na minha vida, pastor. Pode ser o melhor de Deus para a sua vida. Se você superar até o final, vai ter um troféu te esperando. Quando Davi enfrentou Golias, era o pior momento da vida dele. Para o melhor de Deus poder chegar. Ai, pega aí, rapaz! Pega aí, moça! Ei, minha filha, ele está falando seu nome. Qual é seu nome? Coloca aqui seu nome e sua idade. Deus der a revelação, vou entregar ao vivo. O melhor, às vezes, é o caminho mais difícil. Pegou? Você entendeu? Deus está falando para uma jovem moça aqui. E é através dessa dificuldade que eu vou honrar você. Tem um sonho de um coração aqui que vai ser atendido em breve, mas persevere nesse processo difícil. Recuse aquela proposta indecente. Se você quiser se identificar aqui, irmã, pode se identificar. Porque teve uma pessoa aqui que recebeu uma proposta indecente. Tem alguém aqui que tem um sonho de trabalhar com a internet, mas veio uma proposta errada, indecente. Recusa. Ah, é coincidência estar falando isso, é? Eu vi um caminho de um túnel vermelho com fogo. Cuidado. Deus, quando alerta, é para salvar você. Suporta o processo difícil, porque a honra que Ele vai te dar após você superar compensará todo o sofrimento, toda a dor, medo. E os traumas que ainda perduram, que ainda te acompanham, os traumas sairão todos um por um, em nome de Jesus. Quando você beber essa água consagrada comigo, você vai sentir um alívio saindo do teu corpo, um peso saindo de você. Deus escolheu você para uma obra grande. Você já ouviu isso? Eu vou repetir. Deus escolheu você para uma obra grande de sucesso. Mas tem pessoas que têm que sair da tua vida. Tem pessoas que têm que sair da tua vida para o teu projeto dar certo.
Será que você entende o que eu estou falando? Deus abençoe a ovelha que fez o Pix. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Tem gente que tem que sair de perto para você ser um sucesso. E você não está sozinha nessa. Tem um homem de Deus orando por você aqui. Tá pegando? Você está recebendo? Moisés, passado é passado. Futuro é futuro. Presente é uma dádiva. Eu entendo isso ao meditar nessa palavra. E aqui Deus fala com Moisés claramente: não adore outros deuses, adore somente a mim. Aí você pensa, pastor, mas eu não adoro outros deuses. Você sabia que tem pessoas que fazem do companheiro um Deus? Peraí, pastor. Como que é isso? Me explica, eu vou te explicar. Prioriza tudo que ele faz. Vive em função dele. Parece que adora ele. E recebe tudo o contrário do que faz para ele. O amor que você dá não foi retribuído. O carinho que você deu não foi compensado. As boas ações que você fez, o investimento, ele pagou com a infidelidade, com a traição e até com agressões verbais e corporais no corpo. Deus vai curar você hoje aqui, você crê? Clica nos 3 pontinhos, filha, e deixa o like nesse vídeo. Abençoado seja você. Abençoado seja a sua mão, em nome de Jesus. Sua mão vai produzir agora. Faz isso, compartilha essa live também. Fabiana, dá tempo, minha filha. Dá tempo. Nós ainda estamos na campanha, são 7 dias, pode entrar. Sabe o que você tem que fazer? Eu vou dizer para você. Acreditar mais no teu potencial, tá, irmã? Porque teve muita gente que desmereceu você. Teve muita gente que quis te colocar no chinelo, e você não é uma pessoa para ser pisada pelos outros. Você é uma pessoa para ser honrada. Mas algumas companhias impediram algumas bênçãos de chegar. Hoje ele te diz assim: não volte ao Egito, porque a tua Canaã está chegando, o teu sonho está chegando. Mas tem que fazer por onde? Tem que fazer por onde? Entra nessa campanha, campanha das 4 portas. A porta da vida amorosa, da vida sentimental, a porta da vida financeira, a porta da vida espiritual e a porta da saúde emocional e a saúde do corpo. Tem gente que adora o marido. Tem marido que adora a esposa. Tem mãe que adora o filho. Tem filho que adora eu vou falar. Mas aqui o Senhor diz: não adore a outros deuses. Pastor, mas eles não são deuses. Aqui é Deus com letra minúscula, ovelha. Tem gente fazendo pessoas de deuses com letra minúscula. Tem gente fazendo coisas como deuses. Sabia que isso é para alguém específico? Aquela moedinha, aquela nota de dólar, de feijão, de lentilha, na sua carteira pode ser um Deus? Desse de Êxodo, capítulo 20, versículo 3? Quando você deixa os revés da vida, a conta atrasada, te fazer curvar, pode ser que seja um Deus. Marisete, Deus abençoe. Entenda o que eu estou falando. Deus não divide a glória dele com ninguém. Isso daí são coisas que serão resolvidas. Coisas que terão jeito. E ele segue dizendo: Moisés, adore somente a mim. Ele está dando os mandamentos. Ele está dando 10 bênçãos para Moisés. Alguns, segundo os estudos, dizem as 10
principais, os 10 principais mandamentos. Graziele, Deus abençoe, minha filha. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu. Peraí. Ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Eram imagens que seriam adoradas. Nós temos o jarro de azeite consagrado. Não adoramos o jarro nem o azeite. Adoramos o Deus que faz milagre no nome que entra dentro do vaso. De jarro, de azeite consagrado. Temos a Arca da Aliança. Temos o candelabro. Não adoramos a essa imagem. Adoramos ao Deus que está no céu e recebe a nossa adoração. Deus está fazendo uma limpeza espiritual em você, Diana. Esse sonho que você teve tomando banho no chuveiro, é Deus fazendo uma limpeza espiritual na tua vida, irmã. Vai sair gente de perto. Ele fez uma limpeza espiritual, fez uma limpeza na sua vida ao seu redor. Vai sair gente, tá? Já tá saindo, né? Vai sair. Se Deus der o mistério, eu falo. Se não der, eu não falo, não. Não faça imagens. Você não precisa escrever seu nome aqui, mas tem ovelhas que estão aqui, que tem a imagem de um santo em casa. Muito cuidado, minha filha. Sendo você evangélica, católica, espírita, até judia, eu vou te amar. Você sempre será bem-vindo aqui. Aqui cultuamos e adoramos a Deus. Mas esse mandamento aqui é para todos, não é só para mim. Você lembra? Eu já contei isso, mas eu preciso contar de novo. Cheguei numa casa de uma senhora muito próspera, ajudava muitas pessoas, muito rica, muito rica. E ela tinha acabado de sair do culto, aqui do nosso ministério, Luz para as Nações, e eu estava no apartamento dela. E ela falou, se eu não me engano, eu tinha acabado de sair do culto, ou foi bem próximo. Já tem muito tempo. E ela tinha 3 estátuas. Uma grandona que ficava no meio e 2 menores que ficavam ao redor. E ela falou assim, olha, Rodrigo, eu tenho observado que todo dia de manhã, quando eu chego, tudo que eu boto aqui está no chão. E ela morava sozinha. Eu perguntei, mas não tem mais ninguém aqui com a senhora? Não. Mas a senhora bota debaixo da estátua? Boto debaixo da estátua. Ah, eu já descobri. Foi revelado? Peraí. Já sei o que aconteceu. Um dos 3 estão pegando isso, que a senhora coloca aqui, e está jogando no chão. Porque ele está querendo falar alguma coisa com a senhora. Aí ela me olhou assim. E eu sei qual dos 3 foi. Foi esse grandão aí, o maior deles. Está querendo jogar no chão o que você construiu. Ela me olhou assim. Você está brincando, né? Eu falei, não. Foi esse grandão. Foi essa estátua grande que jogou no chão. Aí ela falou assim, mas ele não pode se mexer. Mas o Deus que eu adoro pode. Ela entendeu o recado. E você entendeu o recado? Deus ama tanto você que Ele te colocou aqui para te dizer: peças feitas pelas mãos dos homens não têm poder para nada. Agora o Senhor tem poder para tudo. Pode se inscrever. Se Deus der a revelação, eu vou dizer ao vivo. Se inscreve, é gratuito. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. E ali se passou, e ela entendeu que aquelas estátuas não tinham poder para nada. Alguém aqui já tinha ouvido eu contar isso? Hã?
Vou entregar mais uma. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima do céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não faça. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus. E não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Peraí, pastor. Esse Deus é muito malvado. Não, ele é todo poderoso. E tem gente que ignora o poder dele porque não vê. Mas quando a consequência vem por causa do pecado e do erro, aí reflete um pouco. Olha aí, Cibele. Não façam imagens. E agora não se ajoelhe diante de ídolos. Sabe o que eu vi aqui quando eu li essa mensagem? Desculpa, irmão, vou ter que tocar na tua ferida para Deus te curar agora. Eu vi uma mulher se ajoelhando aos pés de um homem. E você está aqui comigo. Eu sei que depois vão entrar pessoas que também fizeram isso, mas eu estou falando de você que está ao vivo aqui comigo. Você que se ajoelhou aos pés de um homem, pedindo para ele não ir embora, pedindo para ele continuar, pedindo para ele ficar, pedindo para ele não separar, pedindo para ele parar de fazer o que ele estava fazendo. Você que se ajoelhou, você pode colocar seu nome aqui, que eu vou dizer, se não quiser, não precisa se expor, mas eu libero uma palavra sobre a sua vida. Seja liberta desse sentimento, esses traumas serão arrancados agora, em nome de Jesus. Nunca mais tu vai fazer isso. Aqui, ó, a irmã botou aqui, ó. Nilza, foi eu. Olha aí, Nilza. Eu sei que tem mais gente aqui, mas ele tá te curando, Nilza. Ele tá te curando. Te curando porque você não precisa mais. Alabace, cai. Você não precisa mais. Tá acontecendo alguma coisa aqui, tá? Está acontecendo alguma coisa aqui. Eu tô com os nomes aqui, minha filha. Para mergulhar dentro desse azeite consagrado aqui. Todo voto está aqui. Todo voto está aqui. Quando você se ajoelhou aos pés dele, minha filha, porque você tem um bom coração, ele acabou aproveitando mais de você. Além de você entristecer o coração de Deus, mas Deus revoga esse mal da sua vida. Nunca mais se ajoelhe. Cuidado com o termo. Fulano de tal é meu ídolo. Eu não tenho ídolo, não. Eu adoro a Deus. O cantor tal é meu ídolo. Pode ser fã, pode ser seguidora, mas ídolo? Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, e não tolero outros deuses. Se tem uma coisa que Deus não tolera, irmã, são outros deuses. E ele está falando isso para um povo escolhido, com o destino de chegar em Canaã. Ei! Não é possível. Alguém aqui pegou? Sim ou não? Vou entregar mais uma. Deus está dando 10 bênçãos para Moisés. 10 bênçãos. Só que as bênçãos exigia dele e daqueles que fossem candidatos a receberem atitudes que eram o que estava sendo escrito nos mandamentos. Moisés ainda não ia escrever. Moisés aqui estava recebendo. Registra o que Deus está falando contigo aqui. É muito forte.
eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e me obedecem, e obedecem os meus mandamentos. E abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Quer ver seu filho ser abençoado? Quer ver sua filha ser abençoada? Quer ver sua prole, sua descendência ser abençoada? Obedeça os mandamentos do Senhor. Esses 10 são os principais dos 613 mitzvot que existem na Bíblia Sagrada. E o texto segue dizendo, não use o meu nome sem o respeito que ele merece. Hoje em dia qualquer pessoa fala, né? Ai meu Deus, E ele está dando um alerta aqui. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. No Antigo Testamento você vê algumas versões atualizadas dizendo que Deus castiga quem fere os mandamentos dele, quem desobedece. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. É um canal espiritual, não é religioso. Seja você católico, evangélico, espírita, judeu, ateu, seja bem-vindo. Você vai ter uma palavra todo dia aqui, uma oração, revelações, profecias, para abençoar você, para o seu dia ser melhor, para a sua vida ser melhor. Você não é obrigado a fazer nada do que Deus fala aqui. Mas seria bom que você pensasse e refletisse. Porque se hoje eu cheguei até aqui, é porque eu pensei, refleti e obedeci a Deus. E às vezes que eu falhei, eu sofri algumas consequências. Que se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria com certeza e não faria de novo o que hoje eu não faço, de errado mais. Nós vamos errar sim. Mas os nossos erros, que sejam lapsos e não premeditados. Esse é o caminho do crescimento e do sucesso. Dentre tantas coisas, hoje eu digo para você, o caminho do sucesso, da vitória, do crescimento, do amadurecimento, é assim. E esses mandamentos, escreva aqui 10 mandamentos 10 vezes. Escreva 10 mandamentos 10 vezes. Esses 10 mandamentos era para botar um ponto de equilíbrio naquele lugar. Estava Moisés no deserto junto com milhões de pessoas que tinham um sonho, ser feliz, ter a casa própria, um casamento abençoado e filhos e uma família saudável. E Deus agora está dando regras, mandamentos, para que tudo isso e muito mais pudesse abençoar a vida deles. Seria bom que você ensinasse os 10 mandamentos. Guarde o sábado, que é o dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim. O Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Guardar o sábado é um mandamento bíblico. E se é mandamento, é para ser obedecido. Muitos fazem de algum jeito, filha, o que você sente no teu coração? Ele falou, trabalhei nos 6 dias e no 7º descansei. Uma vez, no juízo, foi dito
por uma pessoa que pleiteava uma causa, e eu estava lá e vi. Foi dito para o juiz, quando lhe foi perguntado, quantos dias por semana você trabalha? E a pessoa trabalhava dirigindo um carro. E foi respondido, todo dia eu trabalho. E o juiz falou, você não tem um dia de descanso? Isso não pode. Porque na mente do juiz, foi por isso que você bateu o carro, e ele pleiteava que o seguro pagasse o carro, se eu não me engano. Aí o interrogado disse, não, eu tenho um dia de descanso sim. Foi uma força de expressão. É importante que você tenha um dia de descanso. É importante que você saiba descansar, pelo menos uma vez por semana. E que nesse dia de descanso você tem que se conectar ao máximo com Deus. Porque na correria da semana você não consegue às vezes se conectar tanto com Deus assim, não é? Tudo isso é para o seu bem. Tudo isso é para você ter uma vida saudável, ter saúde no corpo, na alma. E ele diz no versículo 12, vou entregar tudo. Respeite o seu pai e a sua mãe. Não é só o seu pai. Não é só sua mãe. É respeite seu pai e sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Eu sei que tem pais e mãe, pai e mãe, que falharam na criação dos filhos, mas ainda assim é necessário haver o respeito. Porque da mesma forma que existe um mandamento para os filhos, existe uma palavra para o pai e para a mãe. E aquele que falha sofrerá a consequência dela. Que não seja você e eu a falhar. Você filho, você pai. Porque da mesma forma que existe a bênção, existe a correção. Eu sei que é difícil a gente se equilibrar diante de diversas situações, principalmente quando somos confrontados e provocados. Mas sem equilíbrio, sem ponderação, não chegaremos a lugar nenhum. E se quer ver, e dá tempo ainda, tá? E se você quer viver muito nessa terra, honra pai e mãe. Versículo 13, não mate. E é uma coisa óbvia, né? Não cometa adultério, não roube, não testemunhe falso contra ninguém. Ei. Não testemunhe falso contra ninguém. Não roube. Tem pessoas que roubam a paz do outro, né? Do próximo, né? Tem pessoas que roubam a alegria, furtam a alegria. Ei, minha filha. Preste atenção no que eu vou te falar. Se alguém está tirando o teu sossego, está roubando a sua paz. E se você já identificou o problema, por que cuidar do problema? Cuida da tua saúde. Cuida de você. Não dê falso testemunho contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem. Ei. Peraí. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, ou seus escravos, ou seu gado, ou seus jumentos, ou qualquer coisa que seja dele. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas cobiçam nossas conquistas. Se já estamos expostos a tudo isso lá fora, imagina aí dentro da sua casa. É por isso que você vai convidar quem está cobiçando. Mas eu não sei quem está cobiçando. Na dúvida, não convide. Para entrar na sua casa, você tem que ser muito criteriosa.
para entrar na sua vida também. Porque depois, filha, que o mal chega para se desvencilhar dele, pode ser que seja muito difícil. Deus está falando com quem? Com Moisés. Moisés está ouvindo a voz e está tendo paz. E o povo? O povo está ouvindo barulho de trovões, de som da trombeta, vendo relâmpago, vendo fumaça, tudo isso que sai do monte. Mas Moisés está em paz. Uau! Moisés está em paz. Foca no que eu estou te falando aqui. Olha para mim, nos meus olhos. Você pode estar passando por tempestade, trovões, relâmpagos, ouvindo sons, barulhos estranhos, vendo fumaça, som de trombeta, ouvindo som de trombeta, mas pode estar em paz. Moisés está sossegado. Moisés está sossegado, super tranquilo, de boa. De boaça, como diz alguém. Agora, o povo que está lá no limite, lembra do limite? O povo está lá no limite. Eles estão ouvindo barulho de trovão, sons de trombeta, estão vendo fumaça, vendo relâmpagos. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. Moisés está de perto e esse povo está de longe. Moisés está tranquilo e esse povo está com medo. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então eles entendem que precisam do profeta. Tem gente que pode tocar a vida como quer. Tem alguns que entendem que precisam do profeta. E eles, com medo de morrer, dizem: Moisés, precisamos de você. Com medo do pior, eles dizem: Moisés, se Deus falar conosco, vamos morrer. Lembra de Hebreus 12, 18? Não tenha medo, pois Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo a fim de que não pequem. Peraí. O que Deus está pedindo desse povo é temor? Tem gente que já banalizou, né, o evangelho, né? Infelizmente, né? Muitos estão perdendo o temor, é o que parece, né? Tudo que acontece no mundo, no Brasil, às vezes é resultado do pecado do homem. Os sinais estão claros. Os sinais são claros. Tem muitos que não estão prestando atenção nos sinais que estão sendo dados. Preste atenção você. Pode se inscrever nesse canal, é de Deus. Se inscreve aqui, é de Deus. Lucimara, Deus abençoe. Clique nesses 3 pontinhos e deixa o like. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Já estou chegando perto do final da mensagem. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé de longe, somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Eles viam nuvem escura. Se você vê uma nuvem escura, você se assusta? Sim ou não? Se você vê uma nuvem escura, você se assusta? Às vezes, né? E quando sai trovão dela? Relâmpago. Só que essa nuvem escura aqui de Êxodo 20 e 21 era a presença de Deus. Era a voz de Deus falando com Moisés. Oh! Será que você entende?
E o povo ficou em pé de longe. Vamos ficar de perto? O povo ficou em pé de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor ordenou a Moisés que dissessem aos israelitas o seguinte: vocês viram? Vocês viram que lá do céu eu lhes falei? Minha filha, Deus não é mudo, não, ele sempre fala. Agora tem muita pessoa, muita gente que não entende, que não ouve, porque está priorizando outros e até coisas. Será que você entende? Juliane Fiquene, me ajude, me socorra, não aguento mais ser tão humilhada, pisada pelo meu noivo. Minha filha, se o seu noivo te humilha tanto hoje, imagina o que ele vai fazer com você no casamento amanhã. Ele é uma boa pessoa, não é? O que você escuta, o que você acha. Se fosse tão bom assim, ele iria humilhar você? Sai fora dessa, irmã. Você já colocou no altar, já fez propósito por ele, já fez jejum por ele? Já? E não adiantou nada? Pode ser que não seja espiritual, pode ser que seja falta de caráter. E as agressões que ele fez? Conta ou não conta? Essa carência é trauma de uma frustração do passado. Ele é diácono? Serve bem a Deus, mas a futura esposa serve mal? Faz um propósito com Deus, minha filha. O que você faria, pastor? Eu nem me prestaria a esse ridículo. Tem ovelhas que se permitem passar por situações de humilhação porque às vezes presenciou a mesma coisa no lar onde foi criada, pelo pai, pela mãe. Porque só encontrou gente ruim que traiu, bateu e agrediu. Você tem força para vencer tudo isso. Preste atenção no que eu vou te falar. O Senhor ordenou que Moisés dissesse aos israelitas o seguinte: vocês viram que lá do céu eu lhes falei? Não façam um Deus de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar de terra para mim. Olha Deus falando aqui. Faça um altar de terra para mim. Em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios, que serão completamente queimados e como ofertas de paz. E separei lugares para que neles vocês me adorem. E nesses lugares eu encontrarei com vocês e os abençoarei. O que é isso, pastor? Quer saber o que é isso? Vou entregar mais uma. Deus estava ensinando esse povo a ofertar, a entregar no altar a 10ª parte, o santo dízimo. Deus estava ensinando esse povo a dar também o melhor que ele tinha, porque o povo queria o melhor de Deus.
Tem gente que quer o melhor, mas só dá o pior para Deus. Você conhece alguém assim? E tem gente que nem dá. Se fizerem um altar de pedra para mim, não usem pedras cortadas com ferramentas, pois na construção do meu altar não poderão ser usadas pedras cortadas com ferramentas. Você já chegou em alguma igreja, ovelha? Já chegou numa igreja e você viu que para subir no altar não tinha degrau, tinha rampa? Alguém aqui já viu isso? Você já viu uma igreja com degrau para o altar e outra com rampa? E alguém se perguntou, por que a rampa? Ah, é para facilitar o acesso da cadeira de roda. Não. Qual igreja que você já viu com rampa? Você já viu alguma igreja com rampa? Escreve aqui, eu já vi uma igreja com rampa, pastor. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz em Êxodo capítulo 20, versículo 26. Não façam o meu altar com degraus, porque se fizerem, a nudez de vocês vai aparecer ali. Tem muita gente, ovelha, que se preocupa em fazer o que a Bíblia diz, mas dão péssimos exemplos. Deus quer bons exemplos, além de fazer o que Ele diz, o que Ele deixou registrado. Tem gente que só sabe falar mal dos outros. Fala mal de um padre, de um pastor, de um cantor, de um doutor. Falam mal de tudo que é gente. São pessoas mal amadas, que nunca vão esboçar amor, compactuar, compartilhar amor contigo. Quando Moisés ouve, façam um altar de terra para mim, Moisés para tudo. Para tudo. Ouve, assimila, entende, e ele teria que registrar. Quando Deus fala para você entregar no altar, você para tudo? Ou você ainda prioriza coisas da correria da vida? Pastor, Deus nunca falou nada comigo. Não? Então está faltando intimidade entre você e o Criador. Está faltando conexão entre você e o Criador. Se você tem conexão com Ele, você vai ter um dia de intimidade. Se seu relacionamento for sério. E para qualquer relacionamento nessa terra dar certo, é muito bom que primeiro você tenha um relacionamento com Deus. Moisés está aprendendo agora que ofertar, mesmo estando no deserto, é de suma importância. Tá pegando? Faça um altar para mim e em cima dele ofereçam as suas ovelhas e os seus bois como sacrifícios. Pastor, era para dar ovelha e boi. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já foi na churrascaria? Já, né? Qual a peça da churrascaria que você mais gosta? Escreve aqui rapidinho. Qual peça? Hoje tem umas peças com os nomes diferentes, né?
Uau. Fala, minha ovelha, qual é a peça do boi que você mais gosta? Você vai entender isso agora. Ah, Luciana Anselmo escreveu picanha. É a que eu mais gosto também, irmã. Picanha, tem o shoulder, já ouviu falar? Que é a parte do ombro. Tem um bife de ancho, Angus, né? Tem uma costela prime, uau, tá dando até água na boca. Que isso, meu pastor? Calma, você vai entender. Tem o cupim, cheio de gordura. Filézinho mignon, uau. Você consegue uma peça de picanha de 1 quilo hoje, picanha boa, não é aquela picanha fajuta que às vezes aparece no Brasil, né? É uma peça de picanha hoje, tá na faixa de quanto? Uns 80, 90, 100, dependendo da marca, até 150, né? Dependendo do mercado. Uma peça de filé mignon, dependendo de 50 a 100, não é isso? Deus está falando assim, pegue a peça de picanha, a peça de filé mignon, a peça do cupim, da costela prime, pega o boi inteiro e queime ele como oferta de paz. Você sabia que a oferta de paz é diferente? Tem pessoa que quer paz, mas não faz uma oferta de paz. Quer sossego, quer ter uma boa vida tranquila, mas não faz uma oferta específica como essa. É caro, né? Ainda que você nunca tenha ido num lugar chique como ou um lugar simples como uma churrascaria, mas um dia você viu esse bife no mercado, esse pedaço de carne. Antigamente era assim. Pegava o boi inteiro, pegava o boi, a vaca, e queimava como ofertas. E aqui ele diz oferta de paz. E um boi inteiro, quanto custa? Passa de R$1.000, né? Muito mais. Hein? E tem umas raças que são mais caras, como Nelore, não é isso? Sabe quanto custa um boi, minha filha? Chega a custar R$50.000. De 20 a R$50.000. De qualidade inferior, de 10 a R$20.000. Mas um bom boi, de 20.000 a R$50.000. Nessa ocasião, o que você faria? Tendo você esse boi, daria o boi de 20.000 ou de 50.000? Que isso, meu pai? Pensa no que eu estou te falando. Porque é exatamente o que Deus está falando com Moisés. Eu botei aqui no texto, aqui, ó. A marca Nelore. De 20 a 50.000. Deus está falando isso daqui é para quem tem. E o povo no deserto tinha. Aí tem gente, não é você, minha ovelha, você não. Tem gente que fala, eu vou dar R$100 de oferta, eu vou dar R$70 de oferta, eu vou devolver 10% para o Senhor. E Deus está falando aqui, ó. Para você que tem e vive no deserto, nesse altar, coloque o melhor boi. É um desafio, né? Uma vez eu cheguei para uma pessoa. Vamos abençoar?
Não, não tem para abençoar. Eu falei, mas é seu irmão. Sua irmã. Não, não tenho. Tá bom, então deixa que eu abençoo e eu sou abençoado, você não. Não, como assim eu não vou ser abençoado? Não vai. Porque você teve a chance de ser abençoado e negou. E eu falo isso para você poder entender, minha filha. Porque tem muitas coisas que deixam de chegar na vida dos filhos e filhas de Deus, porque eles, vendo a oportunidade de ser abençoado, abençoando, entende? Negam, retêm. E a Bíblia diz claramente, quem retém o que deveria dar, cai em pobreza. Eu sei que alguns críticos vão falar algumas coisas. Podem falar o que quiser. Não estou brigando ninguém a fazer nada. Mas quem tem condição de dar o boi, entendeu. E aqui Deus está falando para ele assim, olha... Ofereçam suas ovelhas e seus bois como sacrifício. Era sacrifício. E não podia queimar o boi ali e comer não, ovelha. Quando Deus está falando isso daqui para Moisés, era para ele ensinar o povo que estava no deserto. E eu não programei nada dessa mensagem. Estou numa sequência de um texto. Campanha das 4 portas. Você entende? Que serão os bois, as ovelhas, completamente queimados e como ofertas de paz. Aquele povo não tinha paz. Moisés tinha. Moisés não era mesquinho, Moisés não era falastrão, falador, não era falso profeta, Moisés não era fofoqueiro, Moisés não era ignorante, Moisés não era uma pessoa fútil. Não. Moisés tinha paz, o povo perdeu a paz. E Deus estava falando com aquele povo. Isso aqui está falando sou eu não, velho. Se não gosta, então vai lá e tira esse pedaço da tua Bíblia, né? Claro que não, né? Vocês viram que lá do céu eu lhe falei? Vocês viram que lá do céu eu lhes falei? Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los, ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Façam um altar. Deus falando para Moisés, faça um altar para mim. E em cima dele ofereço as suas ovelhas e os seus bois como sacrifício que serão completamente queimados. O povo não podia fazer isso, tinha que chegar e dar ao profeta Moisés. Moisés tinha que preparar o altar. E o profeta preparou o altar para o povo chegar e lançar a sua oferta, que seria uma oferta de paz. E era tudo que aquele povo queria. Minha irmã, com a falta de segurança que existe hoje, a falta de emprego, para a gente ter paz, primeiro tem que buscar no mundo espiritual. E sabe o que é mais lindo? Deus não obriga a nada. Ele ensina. Ele ensina. Você já viu, ovelha, que quando a gente está pregando e vê uma palavra que se encaixa, a gente fala de oferta, demônios começam a se manifestar? É. Mas eles caem por terra todos. Em nome de Jesus. Todos vão cair por terra. Pastor, e que mais que esse texto diz acerca dessa oferta de paz? Oferta de paz. Escreva essa palavra aqui por 7 vezes. Oferta de paz. Escreva aqui. Oferta de paz. Pode escrever. Eu separarei lugares para que neles vocês me adorem. E nesses lugares eu me encontrarei com vocês. Deus estava garantindo que iria encontrar com eles e o abençoaria. E os abençoaria. Solene, minha filha, Deus abençoe. E os abençoaria. Se fizeram um altar de pedras para mim, não usem pedras cortadas com ferramenta. Deus deu a dica de como seria o processo.
Deus deu a instrução de como seria a criação, o processo. E acredite, no deserto aquele povo tinha boi, tinha ovelha, tinha gado. Oferta de paz, tranquilidade. Na sequência da mensagem eu te digo, Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis, e Moisés deu. Moisés deu essas leis ao povo. E uma série de instrução, uma série de direção. Deus foi dando. Deus deu também leis a respeito da vida, da violência. Deus deu para ele leis a respeito dos escravos. Deus foi dando para eles uma série de leis, de mandamentos, de instrução. Queria protegê-los, queria abençoá-los cada dia e cada vez mais. Deus leis morais e religiosas. E aquele povo começou a entender que existia um caminho seguro, tranquilo e de prosperidade. Em Êxodo 23:1 diz: não espalhem notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. Não siga a maioria quando ela faz o que é errado. E não dê testemunho falso para ajudar a maioria a torcer a justiça. Ah, Jesus. Não faça injustiça nem mesmo para favorecer ao pobre. Deus está falando claramente aqui. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Porque tem gente que acha algo e diz, Deus me abençoou. Não. Coisa achada, se não for devolvida, é crime, está na lei. Se não sabia, fica achado. Crime de coisa achada. E o versículo 24 diz de uma aliança que Deus faz com Israel. O capítulo 24 de Êxodo. Não é oferta de papai, não. É oferta de paz. Paz, tranquilidade, entendeu? Não de guerra, de paz. P-A-Z. Êxodo 24 fala da aliança de Deus com o povo de Israel. Depois de ensinar, de mostrar, de dizer, de dar mandamentos, de falar sobre o altar, sobre a importância da oferta, da ovelha, do boi, de falar da importância de devolver o santo dízimo. Depois de falar muitas coisas, Deus vem fazer uma aliança, mas Moisés é o personagem principal. Para ser o personagem principal em qualquer lugar, tem um preço alto a se pagar. Para ser o personagem principal nesse lugar, tem um preço alto a se pagar. O Senhor Deus disse a Moisés: você, Arão, Nadab, Abiú e 70 líderes do povo de Israel subam o monte e venham até a minha presença. Antes era Moisés. Agora esses líderes, que na soma era 70. Escreva aqui, 70 líderes. Oh, Jesus. O que na tese do pastor que estudou, que estuda, fez com que eu entendesse o motivo pelo qual esses agora sobem junto com Moisés? Antes era só Moisés que subia, não era?
Moisés sacrificou primeiro a ovelha, para depois eles sacrificarem. Quem sacrifica está mais perto de Deus. Você acha que o que Jesus fez na cruz foi o quê? O maior sacrifício que ninguém pode fazer. E ele está pertinho de Deus. 70 líderes do povo de Israel, escolhidos, agora podem subir. Agora, o que eles têm que os outros não têm? É fácil de entender. Esses daqui sabiam dar as ovelhas e os bois em sacrifício, além de tantas outras coisas mais. Tem gente que só sabe receber, só quer receber, não quer dar. Aonde você for, você pode ser um agente precursor, você pode ser um agente de bondade, levando paz, prosperidade e fazer o bem para o próximo. Mas não é para qualquer pessoa. Você tem que selecionar quem você vai ajudar. Porque tem pessoas que a verdade é que não merecem nenhum por cento da sua ajuda. Porque são mal agradecidas. Tem pessoas que têm que se quebrantar. Porque quem quer alguma coisa, filha, não é levantando o nariz e exigindo. Por isso também que eu sou contra essa tese, essa mensagem que um dia deram por aí. Exige, determina que Deus dá. Que isso, filha? Eu sou servo, nós somos servos, a gente vai determinar o para Deus. Solicita, pede, se humilha na presença dele, não de homens. Quem sabe ele atende o nosso pedido. Mas um sacrifício faz mais do que aqueles que só murmuram no deserto. Tu consegue entender essa mensagem, minha filha? Eu pergunto, um boi precisa de 70 líderes, uma ovelha precisa de 70 líderes, eram muito? Se você não sabe, os bois dele se multiplicaram muito naquele deserto. As ovelhas, os gados, as vacas se multiplicaram muito naquele deserto. E eu acredito muito que eles estão mais perto de Moisés e agora bem mais perto de Deus por causa de renúncias, abdicar do pecado e por causa dos sacrifícios feitos no altar. Esses 70 aqui vão subir. Penso eu que eles estão tranquilos. Porque quem faz o certo dorme em paz. Agora, quem trabalha errado nunca vai ter paz, a não ser que se conserte. Teve gente que ouviu a mensagem e já começou a pular. Você não, você ficou até aqui. E alguém está pensando, quero ver até onde esse moço vai chegar. Já cheguei onde eu tenho que chegar. Agora eu quero ver se você vai chegar lá. Um dia eu estava na igreja e alguém pediu um boi. E eu falei, não, isso aí não. Eu não entendia isso daqui. Não entendia, não. Estava fechado. Se você está fechada, você não vai entender. Até que um dia, eu estava numa outra igreja, que é a Luz para as Nações. E ali eu entendi que para algo começar, eu tive que dar o melhor boi que eu tinha na vida. Estou falando de mim, Rodrigo, tá? Não estou falando de você. Eu peguei as economias da minha casa própria. Toda. Mais do que esse boi aí. Muito mais do que esse boi de 50 mil. Eu fui lá e dei no altar. Eu não tinha moral de aluguel, irmã.
Isso já tem tempo, tá? Mas eu senti uma paz tão grande. Estava para ser despejado de um aluguel, mas estava tudo certinho, tudo pago. A moça estava pedindo. Não tinha dívida. Eu teria que ir para um outro, que seria algo caro. Quando de repente Deus me direciona a uma pessoa e ali começa uma conversa de forma natural. E eu só vou dizer só até aqui. No mesmo mês, se eu não me engano, em pouco tempo que eu fiz o voto, me chamaram de louco, de maluco. Teve gente que ficou com raiva de mim. Você não pensou na família? Ali, minha filha, os céus receberam. E hoje, graças a Deus, eu tenho a casa própria. A minha empresa, a empresa da minha esposa. Uma família muito feliz, um casamento muito abençoado. E eu tenho paz. Eu já tive muito tempo sem paz nessa vida. Criticar você é muito fácil, irmã. Mas cada um faz o que quer da vida. Eu nunca imaginei que um dia eu teria o que tenho hoje. Principalmente quando foi dada essa oferta. Essa oferta mudou minha vida. Hoje eu posso dizer isso. Demorou, tá? Demorou. Não é porque eu fiz isso que você tem que fazer. Eu senti de Deus. Eu senti de Deus. E é por isso, irmã, que quando alguns você já sabe, falam algumas coisas, não muda em nada a minha vida. Porque se eu saio na rua em algum lugar, eu tiver a oportunidade de fazer, de abençoar, eu abençoo. E tem gente que pensa que precisa ter muito para abençoar. Não, não precisa. É só ter paz. Um dia, tem muito tempo isso. Eu já era convertido, já era cristão, não era pastor. Eu sempre fui fiel a Deus no Santo Dízimo. E um dia, tem muitos anos, eu comprei um carro para investir num trabalho, numa empresa. E financei o carro em muitos anos. Muitos anos. Aí um dia eu devolvi o santo dízimo. E alguém me perguntou, você dá o dízimo de tudo que você ganha mesmo? Eu falei, que te interessa isso? Não precisa responder se quiser. E ali Deus falou comigo. Em alguns momentos Deus falou comigo. Não lembro quando. Quando eu assinei o contrato do carro, 0 quilômetros, que eu iria investir na empresa. Você crê que você pode pagar esse carro em menos de um mês? Eu falei, o senhor está falando comigo mesmo? Mal tinha da primeira parcela. Ainda tinha que trabalhar para ter. Aí eu falei, eu acredito, Senhor. Aí eu dormi. Final de semana. Eu me lembro que
Meu pai mandou uma mensagem. Meu filho, esteja a tal hora lá no centro da cidade, não falte. É perto do meu trabalho. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei curioso. Aí, mas o que é? Saiu um dinheiro. E eu quero te abençoar. Menos de um mês. Aí eu lembrei. Na mesma hora eu lembrei do dízimo, da oferta. Eu falei, será que eu vou pagar uma parcela do carro, que era caro? Aí ele virou e falou assim, quanto falta para você pagar seu carro? Eu falei, não paguei nada ainda. Falta mais de 30 mil. Vou pagar agora para você. Ei, Jesus. Ovelha, o meu carro foi pago, se eu não me engano, era 3 ou 4 anos que eu iria pagar, por aí. Foi pago em menos de um mês todo o carro. Você entende o poder da fidelidade no Santo Dízimo? Você entende o poder de um voto de sacrifício? Essa mensagem está alcançando alguém aqui. Esse ministério é próspero, ovelha. O carro foi quitado, aí Deus falou para mim assim, que bom que você acreditou em mim. Tem gente que não recebe porque não acredita. Porque não faz o que poderia fazer. E hoje, graças a Deus, eu posso ajudá-lo. Graças a Deus. Você entende como é que o mundo vai girando? Estamos aqui, o mundo está girando, não parou até hoje. Minha filha, por mais que dessemos tudo que temos hoje para Ele, é muito pouco pelo que Ele fez por nós. Faça o que você achar que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Pessoas não precisam saber disso. Pessoas não precisam saber disso. Às vezes a melhor resposta para alguém intrometido é um fora. Para essa pessoa nunca mais se meter. Eu já falei nisso. Mas você precisa aprender. Esses 70 líderes aqui serão honrados no meio de milhões de pessoas. 600 mil homens, mais mulheres e crianças, cerca de 3 milhões de pessoas naquele deserto. 70 homens foram escolhidos. 70 pessoas foram escolhidas. E seriam líderes. O líder ele sempre terá mais responsabilidade, mas vai estar à frente. O líder é o que está à frente de outros. É aquele que tem mais responsabilidade. E tem pessoas que já fizeram desafios muito maiores que eu, pode ter certeza absoluta disso. Que em outras oportunidades eu vou contar para você. Agora estou falando de algo que eu vivi. Você vai sair desse aluguel, você crê? Você vai ter essa casa própria. Faz um propósito com Deus. Quem sabe Deus quer te dar uma empresa, quer constituir uma empresa, contador, advogado. Eu sei algo, Ele tem muito mais para te dar. E não vai ser xingando os outros, humilhando, pisando os outros,
que a gente vai chegar lá. Não, pelo contrário. É sacrificando, é obedecendo, é renunciando, é sendo fiel. Deus está falando particular contigo. Coisas que eu nem preciso reproduzir. Esse se atenta, com Moisés, Arão e Nadab e Abiú, vão ter a paz que os outros não têm. Vão receber a bênção que outros ali não receberão. Eles estão no mesmo lugar, convivendo com as mesmas pessoas. E eu encerro dizendo, minha filha, você quer entrar nessa campanha das 4 portas? A porta da vida sentimental, a porta da vida espiritual, a porta da vida financeira, a porta da saúde emocional e física, vai fluir, abrir e dar certo. 3 orações e vou encerrar essa live. A primeira oração é para você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer voltar. A segunda oração é para você que está para você que nunca se entregou a Jesus, mas gostaria de se entregar. Em seguida eu vou consagrar nossa água e vou abençoar a vida de quem está na campanha colocando todos esses nomes dentro do azeite consagrado. Senhor. E abençoarei também os dizimistas de nosso ministério. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra tão linda, tão poderosa. Obrigado por falar conosco, Pai. Claramente, precisamente, poderosamente. Obrigado, Pai, por trazer revelações, visões, profecias e uma palavra tão impactante que alcançou os nossos corações. Obrigado, porque tem sido notória a sua presença aqui. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Perdoe tudo aquilo que nós fizemos de errado, Senhor. Eu te peço nesse momento, ó Deus, que essa irmã e esse irmão que estão voltando e se entregando pela primeira vez tenham seus nomes escritos, registrados no livro sagrado da vida. Repita a oração comigo, diga: eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até o nosso coração. Abençoado seja você, que por amor compartilhou, curtiu a live, fazendo ela ir mais longe e alcançar essa vida que agora está no altar. Deus, toca com o teu poder em nossa água e que essa simples oração possa fazer com que o seu poder alcance a nossa água e que ao bebermos dessa água, Pai, a dor que está no nosso corpo, a enfermidade que está em nós, possa sair para nunca mais voltar, definitivamente. Em nome de Jesus.
Seja dores no corpo, nas costas, no peito, no braço, na cabeça, na barriga, nas pernas, no quadril, no pé, na mão, no dedo, em nome de Jesus. Panturrilha, aonde estiver a dor alojada, a enfermidade, sai agora para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Consagrada está a minha, a sua, a nossa água. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Beba essa água com fé. Pode beber. Respira fundo. Solta o ar devagar. E diga: eu fui curada da enfermidade. Dê nome à enfermidade. Você foi curado da enfermidade, da dor nas costas, da doença no fígado. Em nome de Jesus, dê nome. Abençoado seja a sua vida, a nossa vida. No nome de Jesus. Pai, toca nesses nomes que aqui estão. Esses nomes, Pai, são aqueles e aquelas que fizeram o voto das 4 portas. A porta da vida sentimental, a porta da vida financeira, a porta da vida espiritual, a porta da saúde emocional e da saúde física. No nome do Senhor Jesus, Pai, que ao mergulhar esse nome dentro desse azeite consagrado, que venha a paz, a segurança, a tranquilidade. Em nome do Senhor Jesus, que venha a prosperidade, que venha a pessoa certa e que vá embora as pessoas erradas. Deus, em nome de Jesus, que venham as pessoas certas e que as pessoas erradas vão embora para nunca mais voltar. Que venham os lugares certos, momentos certos e que os errados sejam retirados. Em nome de Jesus, coloque portas na vida dela, na vida dele. Traga oportunidades, gere oportunidades, crie, meu Pai, oportunidades. E também dote ela, capacita ele de criar as oportunidades. Esse voto não foi em vão. Eu sei que tem pessoas aqui que deram ovelhas, bois e ainda darão. Eu sei, meu Pai, que tem ovelhas aqui que deram o melhor, fizeram o sacrifício. E não é o valor, é a atitude de um coração generoso, arrependido e obediente. Em nome de Jesus, Pai. Hoje aconteceu algo diferente, muito diferente, e que a semente plantada aqui, nesse ministério, Luz para as Nações, faça com que a vida dela, a vida dele e a vida daquele que está sendo representado aqui também por um voto sejam abençoadas. Próspera será você. Seus negócios vão multiplicar, suas posses, bênçãos, heranças, vitórias irão se multiplicar. Abençoo também os dizimistas do nosso ministério, meu Pai. Abençoado seja cada dizimista, no nome do Senhor Jesus. E para os dizimistas existe uma palavra que traz segurança através da oração de Ana. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele. E Malaquias disse para aqueles que não roubam a Deus e devolvem no altar a 10ª parte, uma bênção direta do céu chegará. Que assim seja na minha, na sua, na nossa vida. Oramos e te abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. E graças a Deus. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E diga graças a Deus. Ei, Jesus do céu, o que está acontecendo hoje aqui? Eu vou entregar a última revelação dessa live. E vou encerrar essa live com
Chave de ouro, porque foi muito forte. Deixa eu abençoar você antes de você sair da live. Se você quiser fazer esse voto para participar dessa campanha, qual é a sugestão, pastor, desse voto? É de R$70. Pastor, mas e a ovelha e o boi? Isso é se cada um sentir no seu coração. Eu senti por isso um dia eu fiz. Eu senti por isso um dia eu fiz. Eu senti por isso um dia eu fiz. O valor sugerido é de R$70, ovelha. Não posso fazer, pastor. Não faz. Pastor, não quero fazer, mas eu gosto de assistir o senhor. Não tem problema, continue aqui. Eu só vou ensinar você. Deus não força a barra. E não vai ser eu que vou forçar. Eu já aprendi, estou aprendendo. Estou compartilhando com você informações, conteúdos das Escrituras Sagradas. Mas a decisão é sua. Pastor, eu entendi a mensagem, eu quero participar, eu vou fazer. Não precisa falar o que você vai fazer, faz. Todos os dados bancários estão aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo? Você consegue ver o link aqui embaixo? Diz para mim, eu não estou vendo, mas você está vendo o link? Eu botei aqui. Se não tiver no superchat o link, quando eu terminar a live eu vou colocar o link fixado aqui embaixo. É o link do meu WhatsApp para você enviar o voto. Você vai ver aqui o Pix CNPJ ou o Pix Celular da Luz para as Nações. Você vai ver também a Caixa Econômica Federal, que você pode fazer também pela lotérica. O Banco do Brasil, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco. Esses são os nossos bancos. Tem o link sim. Obrigado, André. Deus abençoe, minha filha. Você está bem, né? Preferencialmente eu peço que seja ou pelo Pix CNPJ ou Pix Celular ou Caixa Econômica Federal. Escolhe um desses bancos. Se você não tiver essas opções, aí você vê o outro. Banco do Brasil, Banco Itaú ou Banco Bradesco. Amém? Pastor, Isabela, posso fazer amanhã? Pode, minha filha. Você pode fazer amanhã, você pode fazer quando você receber. No início do mês, não tem problema, no meio do mês, no final do mês. Se você for fazer num dia específico, faz assim. Quando eu terminar a live, você vai pegar o meu WhatsApp, que já está liberado aqui, meu WhatsApp pessoal. Você vai mandar uma mensagem para mim lá. Eu só vou ver, eu não vou conseguir responder um por um. Primeiro eu tenho que pegar os nomes e separar, para depois ir respondendo aos poucos. Meu nome, por exemplo, é Isabela. Eu vou fazer no dia 30, um exemplo, um dia tal. Você bota lá seu nome, eu vou separar. Pastor, que senti de fazer o voto por alguém da minha família, além de fazer por mim. Você bota o nome da pessoa. Aí você vai escrever lá no meu WhatsApp o nome, mandar o comprovante e vai escrever 4 portas. Se você vai fazer depois você manda o comprovante para mim, mande o nome. Amém? Pastor, eu quero ser dizimista nesse ministério. Eu tenho aprendido, me sinto bem. Eu me identifico com o Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero honrar a Deus nesse ministério. Quando você mandar seu santo dízimo, comprovante, você vai escrever Arca da Aliança lá no meu WhatsApp. Deus abençoe. Eu vou colocar o nome dos dizimistas, como sempre faço, na Arca da Aliança e o voto no azeite consagrado. Agora, se você sentiu de fazer aquela oferta de sacrifício, manda o comprovante e escreve lá no WhatsApp. Pastor, oferta de sacrifício. O meu boi, a minha ovelha. Pastor, eu não tenho. Pede a Deus para me dar. Pode ter certeza, minha filha. Essa oração aqui agora vai fazer você ter. Abra a mão direita. Deus, coloque na mão dessa ovelha que levantou mais do que o voto. Dê oportunidade para ela, para ele, para que possa ter, para que venha semear e venha multiplicar a semeadora. Abençoado seja cada um, em nome do Pai, cada uma, em nome do Filho, todos que aqui estão, em nome do Santo Espírito de Deus. Feche a mão e coloca no seu coração. Diga, eu recebo, meu pastor. Que Deus te abençoe. É muito bom ter você aqui, tá?